Daniel Girotto e Adriano Gomes, bem-vindos ao nosso podcast do Congresso Agir de 2024. Que prazer receber vocês aqui. Vocês que acabaram de sair do painel, né? Tá com tudo fresquinho para trocar com a gente aqui. Obrigada pela presença. Obrigado, gente, pelo convite. Nós agradecemos. Bom, vocês estão trabalhando na auditoria, né, interna da Embraer. Uau, que trabalho que deve ser esse, né? Deve ser todo dia, deve ter eu vou usar um trocadilho aqui, um incêndio para apagar, porque vocês trabalham em nível global, né? Sim. Não deve ser fácil, então parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu tenho uma pergunta aqui para a gente começar a falar desse assunto, que é relacionado ao estado atual da inovação tecnológica na auditoria e o papel da inteligência artificial e da automação nesse contexto. Então, de que maneira que isso está ajudando o trabalho de vocês, né? Resumo. Bom, a auditoria ela trabalha com dados, né? Eu sempre faço um paralelo que quando a gente fala de análise de dados, o objetivo de Analytics é você olhar uma quantidade de dados gigante. Então imagina você estar olhando uma tabela com milhões de registros, você identificar padrões e você identificar o que são as anomalias daqueles dados ali, né? Geralmente o analista de dados, o cientista de dados faz isso. O papel do auditor é exatamente o mesmo. O auditor ele olha o processo, identifica qual que é o padrão do processo, então, e quais são as anomalias daquele processo, daquele controle, daquele risco. Então, para mim, análise de dados, inteligência artificial e auditoria se conversam muito, né? Então, a análise de dados, ela vem complementar o trabalho do auditor para ajudar que o auditor faça aquele trabalho mais profundamente e de uma maneira mais rápida. Mais acurado. Né? Mais acurado. O exemplo que eu gosto de dar, principalmente falando do contexto, né, para quem é de fora desse mundo, o exemplo que eu gosto de dar que não se resume a isso, mas quando a pessoa fala, nossa, enviei meu imposto de renda, caí na malha fina. O que é a tal da malha fina, né? Bom exemplo. É o bom exemplo. Não são pessoas que estão processando aquela informação. Eu tenho computadores que cruzam seu CPF com o CNPJ dos prestadores de serviço, que você está lançando, falando, tive esse gasto médico, recebi salário dessa entidade. Ou seja, o que a malha fina faz como exemplo? Cruza diversas informações e ela não chama a sociedade inteira para poder explicar os impostos. Ela falou, opa, isso aqui tá com um perfil diferente, que tá uma coisa estranha. Então, fazendo de uma forma análoga, tem outros processos que a gente cuida, né? Mas uma forma que eu acho que dá para poder associar quando o Adriano fala tabela com informações enormes, né? A gente trabalha com volume grande de dados e basicamente, de acordo com o objetivo de cada um, da malha fina entender se tem alguém tentando pagar menos imposto. Mas o nosso de acordo com os nossos objetivos, de que forma que o dado consegue me contar verdades que quando eu olho para ele de uma forma sem essas ferramentas, né? Eu não consigo chegar às mesmas conclusões, ou eu teria muito trabalho para chegar a essas conclusões. Então a gente usa basicamente, né, técnicas robóticas, computador, técnicas computacionais, né, para a gente conseguir fazer com que dê menos trabalho em identificar desvio, certo, Adriano? Exato. E nesse sentido, a malha fina ela é a auditoria da Receita Federal. É um bom exemplo esse. Quando a gente vai para um novo nível agora, que a gente fala que é inteligência artificial, quando a malha fina, por exemplo, a gente sabe quais são os padrões. Então, se eu falei que eu declarei que eu tive um gasto com aquela empresa, com aquele médico ali, e aquele médico não declarou, você sabe o padrão, faz o cruzamento e pega. Já viu que tem uma coisa errada. Isso é análise de dados. Quando a gente fala de inteligência artificial, a máquina ela vai descobrir padrões, ela vai descobrir informações que uma pessoa não conseguiria enxergar. Você não estava nem pensando. Ela vai descobrir, olha, esse padrão aqui, esse conjunto de dados apresenta características que destaca dos outros. Combinação de dados, combinação de valores aqui, que olha, isso aqui destaca. Você não quer dar uma olhada nisso aqui? Isso é a inteligência... E te apresenta aquilo, né? Como, olha, isso aqui fugiu do padrão, talvez. Exatamente. E aí, isso pro trabalho do auditor é fantástico, porque você consegue, como você falou de novo lá no começo, faz o trabalho do auditor ser mais amplo e mais acurado. Eu aumento o meu escopo e, ao mesmo tempo, eu consigo pegar mais detalhes. Até para desmistificar também um pouco do que vem por trás, né? Acho que independente da parte aí dos códigos que a gente utiliza no dia a dia, basicamente estamos falando de métodos estatísticos que a gente consegue aplicar e chegar a algumas conclusões do que foge, né, de alguma característica padrão. Bom, quem está assistindo a gente, né, são pessoas que estão interessadas nesse assunto e querem talvez colocar uma automação dessa nas empresas delas. O que vocês podem adiantar? O que é um obstáculo ou uma dificuldade que as empresas de auditoria, por exemplo, estão encontrando para integrar inteligência artificial e automação para chegar num resultado eficiente, eficaz? Obstáculos tem muito. O primeiro obstáculo
que a gente pode citar é resistência à mudança. Então, Uau! né? Eu ia falar isso, tem gente que trabalha pro negócio, né? Tem, né? Tem. Pô, se você pensar na questão da mudança, muita gente olha ainda a inteligência artificial, o robô, aquela visão que a gente tem de filme hollywoodiano. Como ameaçadora. Ameaçadora. Vai ser algo que vai chegar e vai me ameaçar. Me matando ou tirando meu trabalho, fazendo. Eu né? posso rir Eu me não matando. conheço. Pode. Né? Poxa, né? Então, Ai, muita Adriano. gente olha isso e isso causa uma resistência a essa mudança. Eu vi um programa na TV Cultura muito interessante. O cara estava comentando sobre isso. Ele falava assim: a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego, né? Não no primeiro momento, talvez no futuro ela tire, mas o que tem que fazer é evoluir o seu trabalho, fazer o seu trabalho ficar melhor, evoluir. Quem vai tirar seu emprego primeiro é a pessoa que sabe usar a inteligência artificial antes de você. Então, você Que é não tem mais eficiente em usar. porque, né? porque a pessoa vai saber utilizar, ela vai fazer um trabalho mais eficiente. Então, essa pessoa é o seu concorrente, não a ferramenta. A IA, ela é simplesmente uma ferramenta para você utilizar. Então, acho que o principal desafio é a resistência. Interessante, eu lembrei das telefonistas, né? Que quando veio uma automação para o processo de telecom, Uhum, achou-se que as telefonistas iam ficar sem trabalho, né? uhum. E aquilo foi, elas foram para outro lugar, elas foram trabalhar em call center, fazer um trabalho ativo, né? Mudou a função, mas elas continuam ali de uma certa forma, né, Daniel? Com certeza, eu acho que as pessoas, quando elas têm essa visão mais apaixonada hollywoodiana, como o Adriano disse aqui, de Exterminador meu do Deus, futuro, e agora, né? Vai dominar o mundo. A gente sabe, seja para nós dentro do mundo auditoria, ou a gente entendendo como a IA tem se difundido dentro da nossa organização, pelo menos, a gente sabe que vamos precisar de pessoas, não dá para poder falar do futuro distante, mas assim, curto, médio prazo, vamos continuar precisando de pessoas. A IA hoje, o que a gente vê para o nosso mundo, ela auxilia, ela te traz mais velocidade, mas eu preciso do ser humano ponderando por trás. Então, assim, aquilo que a gente falou sobre o perder emprego a médio prazo, você precisa trazer isso para a sua realidade, para que você seja um profissional mais veloz, que o que você entrega tenha mais qualidade, você consiga fazer mais em menos tempo e mais com menos. Mas assim, essa visão mais até vitimista, não, meu Deus, eu vou perder meu emprego. Eu falo, gente, é sobre adaptação. O mundo está em constante adaptação. E você pode fazer outra coisa, né? Que Sim, você pode sempre fazer quis outra fazer, ir pescar, por exemplo, tô brincando. Assim, Mas fazer outra coisa relacionada, né? E não só isso, até porque quando você olha todas as auditorias, todas as empresas, se você a gente tem um conceito que a gente fala, que a gente brinca, fala que é a rotação de ênfase, que é você em 3 anos ou em 5 anos conseguir rodar e olhar os principais processos da empresa, porque é impossível que uma equipe de auditoria consiga olhar todos os processos da empresa em 1 ano, em 2 anos, e mesmo em 3 Mesmo anos. que muda, né? As Mesmo coisas que muda. vão mudando. Você tendo ferramentas que estão fazendo isso por você ou estão te ajudando a fazer de maneira mais ágil, vai conseguir que você tenha uma maior cobertura e segurança para as empresas, trazendo mais valor. Eu acho que o primeiro grande desafio é essa questão da resistência. E até saindo um pouco do campo, vamos dizer assim, mais dizendo do potencial da ferramenta, em casos mais práticos, coisas que a gente citou lá no nosso painel, que eu acho que é legal. Exemplos mais práticos do dia a dia. Hoje, por exemplo, cada empresa usa a sua, mas a Embraer tem a ferramenta, é o Microsoft Teams. Dentro do Teams, tem uma ferramenta de IA que deve ter suas análogas nas outras plataformas. Com certeza, Mas, né? por exemplo, hoje a gente começa uma reunião, se você liga o módulo de inteligência artificial para funcionar, automaticamente a IA já está gravando todo o conteúdo do texto daquela reunião, e quando termina a reunião você consegue fazer perguntas. É como se tivesse um ser humano fazendo uma ata perfeita. Ou seja, está registrado. Tá registrando, mas você consegue fazer perguntas e falar, olha, o que o Adriano falou sobre o tema tal. Ele Tá vai... aqui registrado, Adriano. Ele te dá um resumo. Ele não tá só criando um texto, uma ata. Sim. Ele faz análises para você. E aí, ele, nesse caso, esse exemplo que o Giroto colocou, ele te ajuda, por exemplo, em vez de você estar preocupado em estar conversando e anotando ao mesmo tempo, você tem uma Você é mais produtivo. Você tem uma pessoa anotando para você. E você consegue focar na conversa, focar no diálogo. Isso é fantástico. Você é mais produtivo. virou- Hoje você... Desculpa. Não, aí eu falo, você falou do desafio, só um outro desafio que é muito grande também, que aí as empresas também têm que tomar muito cuidado, é a questão de segurança da informação, porque não só LGPD, mas segurança da informação até a própria interna também, né? Porque você pode ter, por exemplo, segredos industriais vazados. Além de dados Além- pessoais, né? Tem a Exato. esfera de segredo industrial. Se tem um uso inadvertido das pessoas, né, da IA também,
né? Porque não é porque vai usar. Então, você tem que usar IA, mas uma IA que tenha sido testada, que tenha um contrato com a empresa, etc e tal. Você pegar uma IA gratuita hoje, quando a gente fala de IA gratuita, pegar uma IA dessa chat GPT, Que tá acesso para todo mundo. que é para todo mundo, e você pegar dados da empresa e colocar lá, esse dado vai ficar disponível para o mundo inteiro. Então, Porque é assim que a IA funciona, né? Exatamente. Existem Você hoje. está alimentando a IA, vamos dizer assim. Exato, Está mas certo dizer isso? Está certo fazer isso, mas o principal ponto é, existem contratos de IA que as empresas podem fazer com as empresas de IA que você não está retroalimentando a IA. Ela está retroalimentando somente dentro da sua empresa. Aprende com o que você coloca. Ela só te serve. Ela só te serve. Então você pode fazer uma pergunta, por exemplo, dentro daquele ambiente controlado, acho que o principal tema é esse, desse ambiente controlado, sobre um produto da sua empresa, sobre a melhor técnica, a melhor abordagem, o melhor processo, sem que aquela informação vaze para o mundo todo e você tenha, por exemplo, segredo industrial ou dados pessoais vazados. Ele busca fora, mas traz para você. Ele não pega o seu e leva. A tecnologia é fantástica. Eu acho que, em síntese, dá para usar com responsabilidade, mas tem que tomar cuidado. Eu queria que vocês dessem um exemplo. A gente usou o exemplo da malha fina para falar de automação, mas eu queria que você desse um exemplo assim, prático, talvez até para ajudar quem está implementando isso na empresa agora, de como que vocês utilizam um processo e que isso, assim, poxa vida, salva a vida de vocês na auditoria. A gente vai ter dois, eu vou colocar, você pediu um, vou dar dois, tá? Tá, ótimo. Um exemplo, né, que a gente está implementando, a gente tem um processo que a gente fala que é auditoria contínua. Então, em vez de você testar a folha de pagamento, por exemplo, uma vez a cada 2 anos, 3 anos, uma vez por ano, você testa todo mês. Então, rodou a folha, você detecta já os problemas que podem ter acontecido ali. Tá na automação. Tá na automação, então você ganha muita produtividade. Só que você, durante os testes, você pode levantar muitos dados talvez imprecisos, que a gente fala que são falsos positivos. Ou seja, olha, isso aqui é um problema. Não, olha, não é um problema, foi uma mudança que teve no sistema, etc e tal. Então teria um ser humano julgando o que aí entra a pessoa, Exato. né? E aí, então, a gente pode treinar modelos de dados que eles olham as exceções, olham esses problemas que identificou e verificam isso aqui realmente é um problema ou é um falso positivo. Para quando você mandar para a área, né, para a área de RH, por exemplo, questionar sobre aquele problema, você vai mandar só aquilo que tem uma alta probabilidade de ser um falso positivo. Uma triagem, então. Faz uma triagem. Então, você pode treinar modelo de IA, né, para fazer essa triagem. Isso é um exemplo que a gente tem feito, uma aplicação que tem feita. O outro... Desculpa, só complementando, tentando explicar, como ela falou, tem gente que não é do nosso mundo, exato. né? A primeira tecnologia que ele disse tem o que a gente chama as análises robotizadas. Ou seja, estou gerando um universo ali do que eu acho que é problema e provavelmente no começo eu vou mandar muita coisa que não é problema de verdade. Exato. Geralmente no modelo tradicional, se eu tiver só essa primeira frente funcionando, eu tenho um ser humano julgando, falando, nossa, isso aqui é problema de fato, isso aqui não é, isso é de fato, isso não é. Então, ou seja, gera um trabalho enorme braçal, ainda que eu tenha uma automação no começo, para poder analisar o que é fato ou não. Mas faz parte. Com a tal da Né? metodologia que a gente diz que é inteligência artificial, com aprendizado de máquina, eu consigo fazer a máquina ir treinando aos poucos. Cada vez que eu falo, olha, isso aqui é um problema de fato, isso não é. A máquina vai aprendendo conforme eu vou dando esses insumos, e na próxima vez ela já sabe qual que é o perfil que costuma ser o falso positivo. Então ela já elimina. Ela já elimina. Assim como o humano aprenderia também. O humano, a primeira vez que eu mandar, a primeira vez que eu fizer um trabalho, eu mandaria um monte de coisa, aí a área fala, olha, isso aqui não é problema, isso não é problema, isso é problema. Então a máquina, ela consegue aprender também. Então esse é um exemplo de IA que a gente consegue, que a gente tem aplicado, que é muito efetivo. O outro exemplo, acho que o Juroto é o melhor caso, né, que a gente fala da IA generativa, usar esses assistentes virtuais, como a gente falou da ATA, por exemplo, do Teams, né? Eu vou começar a usar isso. É fantástico, eu recomendo. Além disso, você usar IA para ajudar a revisar os seus textos. Então ele olha seu texto, ele revisa, deixa conciso, ele muda a forma, muda a palavra, deixa mais formal. Né? E o Giroto é um entusiasta, ele usa isso muito bem, isso nos trabalhos dele. Até porque ele tem que revisar relatórios de 40, 50 páginas, né? 3, 4 relatórios por semana desse. Então ela disse que tem gente fora do mundo, assim, fala auditoria. Na prática, o nosso chefe fala bastante coisa. O nosso produto é um relatório. Então, gente, a gente produz, eu faço minha análise, né? Estamos ajudando a organização com insights, com a segurança que a gente fornece através das nossas análises, mas nosso produto final
É um relatório, relatório. e vai para a alta administração. Se a gente falou isso E lá dentro. alguém vai tomar decisões com aquilo. Alguém vai tomar decisões com aquilo. Então, assim, parece, não, terminou, vai lá, joga um texto. Eu comentei isso lá dentro, falei, o auditor orgulhoso, ele quer fazer 3 páginas e fala, não, deixa eu mostrar que eu testei, que eu fui a fundo, que eu sou bom, que eu sou maravilhoso. Que eu tenho conteúdo. Que eu tenho conteúdo. Chega isso no conselheiro, que o tempo dele é caro e escasso. Não dá tempo nem de ler. O cara começa a ler, honestamente, eu já cheguei a essa conclusão. No passado, eu li os relatórios, falei, gente, relatório que eu produzi, eu não tinha paciência para ler. Então eu falo assim, se a mensagem não... Se você pode fazer o trabalho de auditoria mais perfeito do mundo. Se você não passa a mensagem clara para os tomadores de decisão de que forma que eles têm que resolver, né? E objetiva, você pode ter feito o melhor acesso, o melhor trabalho, a melhor análise do mundo com a melhor equipe. Se o teu relatório não é bom e conciso e não passa a minha mensagem clara, isso aí ajuda a gente. Porque essas funcionalidades que a gente falou que o Teams tem, né? A gente usa no nosso caso o Copilot. O Adriano deu exemplo, uma parte dos meus processos a gente investiga mais de 100 casos por ano e no outro que eu compartilho com ele são outros 30. Então assim, é relatório sempre, em relatórios extensos, e cada relatório é uma mensagem que a gente passa para a organização de quais preocupações a gente acha que valeria a pena ser endereçadas. Então assim, nisso ele ajuda muito, porque ele torna o texto mais simples, mais fluido, e eu sinto, as decisões têm sido melhores. As ações têm sido melhor desenhadas e as decisões têm sido melhores tomadas depois que a gente começou a Eu acho que você fez um resumo, né? Pra gente da importância da automação e da IA no seu segmento e como é que pode ajudar as pessoas. Eu acho que essa foi uma síntese, né? Sim, Obrigada. exatamente. Obrigada por vocês. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Espero revê-los em breve. E o pessoal de casa que está assistindo é que agradece a contribuição. Nós agradecemos. Obrigado. Um prazer.